Se você está pensando ou conhece alguém que esteja pensando em fazer uma cirurgia bariátrica com o objetivo de emagrecer e está na dúvida, esse vídeo é para você. Vem que eu vou te explicar as questões emocionais e subjetivas que estão associadas a uma cirurgia desse porte. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. A cirurgia bariátrica tem se tornado nos últimos 5, 10 anos uma solução cada vez mais popular para a obesidade mórbida, prometendo uma perda de peso significativa através da redução do tamanho do estômago, numa cirurgia bastante agressiva, inclusive. No entanto, do ponto de vista psicanalítico, a intervenção cirúrgica, que essencialmente corta o estômago mais ou menos ao meio, não aborda as raízes emocionais e psíquicas do problema do comer excessivo e da compulsão alimentar. Tem sido comum na clínica, o paciente nos procurar antes da cirurgia, pois hoje em dia é obrigatório, E durante aquelas 3 ou 5 meses, que a gente vai trabalhar com esse paciente pré-cirúrgico, ele de fato ele nada consegue elaborar ou elabora muito pouco sobre o seu real problema, que na maioria das vezes é a compulsão alimentar. Quase sempre ele enrola e no fim ele só quer o relatório que o libera para a cirurgia. No fim ele ainda não está preparado para trabalhar suas questões emocionais. Até que passado 1 ou 2 anos, esse paciente geralmente nos procura novamente. Já operado, às vezes com cirurgias plásticas consequentes, para tirar às vezes o excesso de pele, para resolver outras coisas. No entanto, muitas vezes esse paciente está com vários quilos a mais e costuma ter piorado a sua compulsão e às vezes desenvolvido uma depressão. Sim, acredite, isso é muito comum. Esse paciente literalmente está extremamente desesperado e angustiado nesse quadro, pois agora ele está ganhando peso novamente e já não tem mais o seu estômago como era antes. Isso quando esse paciente, como eu acabei de dizer, já não desenvolveu uma depressão bastante solidificada, causada pelas perdas de nutrientes, que é muito comum nesse tipo de procedimento, e por não ter trabalhado as suas questões emocionais, ou seja, esse paciente já apresentava esse quadro antes, isso só não estava à mostra. Para a psicanálise, a obesidade pode ser vista não apenas como um problema físico, pelo amor de Deus, gente. O problema não é no estômago, mas também um sintoma de questões emocionais extremamente graves e profundas. Freud explorou como os comportamentos compulsivos, incluindo a alimentação excessiva, podem ser manifestações de conflitos inconscientes. De todo excesso esconde uma falta. Essa falta é a falta da angústia, Comer em excesso pode ser uma forma de lidar com a ansiedade, com a depressão, com o vazio emocional, com a falta de propósito para a vida, com a ansiedade ou traumas não resolvidos. E não é cortando o estômago que você resolve isso. Para muitos pacientes, a comida não é apenas sustento de um corpo funcional, mas ela carrega um significado simbólico, emocional e efetivo extremamente grave, Pode representar, por exemplo, amor, conforto, proteção ou um substituto para outros desejos insatisfeitos que o paciente não tem coragem de assumir para si mesmo. Lacan, um dos principais teóricos da psicanálise nos últimos 50 anos, destacou que os sintomas podem funcionar como uma linguagem expressando que as palavras não conseguem. Sim, os nossos sintomas falam mais da gente do que você possa imaginar. Assim, a obesidade ela pode ser um sintoma que comunica que algo na sua vida emocional não está pronto. Então pode cortar o estômago que infelizmente essas questões não vão se resolver. E esse sintoma não vai acabar na mesa da cirurgia bariátrica. Entende o tamanho do problema? A cirurgia bariátrica ela pode efetivamente reduzir a capacidade física do estômago e limitar a ingestão de alimentos, mas não modifica as suas necessidades, as suas questões emocionais e afetivas que vão impulsionar o comer compulsivo desse paciente. Sem abordar verdadeiramente os fatores psicológicos subjacentes, há um risco significativo de que os pacientes possam substituir a compulsão alimentar por outros comportamentos compulsivos ou desenvolver
problemas emocionais adicionais depois da cirurgia bariátrica. A depressão é o mais comum. Tem muitas pessoas pós-bariátricas com depressões graves. Mais uma questão. Como psicanalista, não sou contra nem a favor da cirurgia bariátrica, ok? Se você tem esse desejo, analise junto ao médico e vai lá. O que pretendo aqui com esse vídeo é lhe trazer um pouco de olhar crítico, que a cirurgia seja de fato a sua última opção. Por ela ser tão agressiva para o organismo, eu coloco ela em último lugar da fila. E que isso seja muito bem conversado com o seu suporte profissional, sobretudo com o seu médico, mas sobretudo com o médico psiquiátrico e com o seu psicólogo. E de preferência com 2 médicos distintos. Quando um médico te propor a saída da cirurgia bariátrica, busca uma segunda opinião para você ter um contraponto, para você analisar a possibilidade do que pode ser feito diferente da cirurgia bariátrica. Na preparação para a cirurgia, se cuida e siga todas as orientações com muita dedicação e zelo, sobretudo naquilo que tange a sua questão psicoterápica e as suas emoções. É na psicoterapia pré-cirúrgica, tire isso 3 meses antes da cirurgia, que você vai ter a última oportunidade para cuidar da sua saúde mental, para olhar com coragem, maturidade para suas questões atreladas ao sofrimento psíquico da sua obesidade ou do seu excesso de comida. Um último ponto muito difícil dessas cirurgias também é que a perda de peso rápida pode desencadear novas questões emocionais ligadas a uma autoimagem. Eu já vi casos de pacientes que pararam de se reconhecer no espelho. A mudança na aparência e a percepção social podem trazer à tona conflitos internos previamente suprimidos, exigindo um ajuste psicológico significativo. Isso aconteceu, por exemplo, com o Leandro Hassum, quando ele fez a cirurgia bariátrica, que as pessoas falavam com ele: você perdeu a graça. E ele, em entrevistas posteriores, ele disse o quanto que isso o chateava e o agredia, né? Já tive casos, por exemplo, de pacientes que não se reconheciam no espelho, que tiveram uma crise de autoimagem gravíssima e depois da cirurgia se perderam em muitas questões emocionais, ou seja, o quadro se piorou, apesar da pessoa estar com o estômago mais curto, menor, né? Para a psicanálise, a cura verdadeira envolve a compreensão e resolução de conflitos internos que geram o comportamento patológico. Isso pode ser alcançado através de um processo terapêutico onde o paciente é encorajado a explorar suas emoções, medos e desejos inconscientes. Um tratamento eficaz para a obesidade deve, portanto, ser multidisciplinar, combinando intervenções médicas com apoio psicológico contínuo e de longo prazo. A terapia psicanalítica pode ajudar os pacientes a entender as raízes emocionais de seu comportamento alimentar, promovendo assim uma mudança mais duradoura e significativa. Embora a cirurgia bariátrica possa ser um comportamento útil no tratamento da obesidade mórbida, a psicanálise ressalta que cortar o estômago não resolverá o problema subjacente de um comer em excesso, tornando-se essencial você abordar essas questões emocionais suas sobre as suas compulsões alimentares na psicologia, na psicoterapia, para você pensar e repensar a possibilidade de um tratamento mais efetivo, maduro, sustentável e de longo prazo. A integração da psicanálise no plano de tratamento, inclusive, pode oferecer uma compreensão muito mais profunda do paciente e promover uma transformação muito mais genuína e duradoura. E para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, coloca nos comentários dos meus vídeos qualquer pergunta que você queira me fazer, que na primeira oportunidade eu vou te responder. E caso você queira olhar aí um pouco mais para o seu sofrimento, para as suas emoções, para os seus sentimentos, vem comigo, vamos junto cuidar da sua saúde mental. Grande abraço, tchau, tchau.